E aí, curioso? Tô aqui organizando minhas coisas, minha mala, para poder fazer um milagre para ela fechar, sempre é assim. E já tá na hora de sair daqui. Mas é isso. 6 dias em Goiânia, alguns aprendizados. Algumas coisas não aconteceram como eu imaginava, né, com relação à rotina e tal, mas tá tudo certo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque eu acho que muita gente, às vezes, tem uma rotina, mas ela não é inteligente, ou nem é que ela nem seja inteligente, é mais no sentido de, parece que ela não é executável nos lugares que você vai, e aí você deixa de treinar, você deixa de fazer seus desafios, você deixa de ter esse seu tempo com você. Então isso é muito massa, porque eu gosto sempre de pensar que a rotina, ela viaja com você. Ela não é uma coisa que você tem que fazer só na sua caverna, só na sua casa. Caiu. Tá tudo certo. Chegamos no aeroporto. Já já eu vou pro embarque. Só tomar um cafezinho aqui. Aí eu paro na frente de alguns livros best-sellers aqui, cara, e aí vamos ver se eu vou levar algum. Bem provável que a maioria eu já tenha lido. Tem uns aqui que eu não li não. Acho que eu vou parar pra tomar um café, tenho tempo. O embarque começa às 8h20. 8h05, dá tempo. Então, tomar um cafezinho. Bora. Ó, isso aqui é interessante. Todas as vezes que eu ia viajar, eu sempre chegava atrasado. Atrasado assim, eu criava uma matemática, uma organização mental, e essa organização sempre eu achava que ia dar certo. Mas por quê? Porque eu queria ser produtivo até para viajar. Só que eu sempre era, sei lá, o último para embarcar, tinha que sair correndo no aeroporto. E de um tempo para cá eu comecei a adotar um comportamento diferente. Por quê? Eu entendia esse padrão de atraso. E cara, é muito ruim você ficar ansioso para viajar, se vai dar certo, você vai atrasar pro voo, você vai atrapalhar. E aí eu comecei a criar um mecanismo simples assim na minha cabeça de tipo, cara, simples, você vai, não tem conversa. Se o voo é tipo 9 da manhã e o embarque é 8h20, cara, 7h40 você vai estar no aeroporto. Ponto final, não tem conversa. Comecei a me planejar, no começo assim, parecia que eu estava perdendo tempo. Pra mim, se tem uma coisa que eu não gosto é perder tempo. Eu gosto sempre de estar aproveitando o meu tempo de alguma forma, sendo produtivo de alguma forma. E hoje é o que está acontecendo, né? Ó, o meu embarque, cara, nem começou. E eu tô aqui tomando um cafezinho tranquilamente e fazendo conteúdo. Ai, agora o grande lance é hoje, chegar em casa, daqui até lá é estrada, hein? Chegar em casa, já me preparar, então tem muita coisa para fazer no voo, enfim, na estrada. E aí chegar em casa e eu vou treinar na esteira mesmo, porque não vai rolar. Não vai rolar, hoje tô com muita preguiça, então o jogo é esse. Então só um insight aí sobre a gente ter tempo para a gente poder se organizar. E definir, né, identificar esses padrões. Identificar os padrões de comportamento que a gente tem, que não são não trazem nenhum benefício, né? Eles são prejudiciais para sua vida, para sua rotina. Já começou meu embarque. Então, bora! Fazer aquela leitura do voo. Sono? Nenhum. Cheguei em SP, agora é ir pro sul de Minas, para as montanhas. Tá na hora de ir para as montanhas agora. Vou voltar um pouquinho para a caverna. Bora.
Eu ia correr, pegar uma trilhazinha agora à noite com lanterna e tal, para sentir a montanha, mas não vou não. Eu vou correr mesmo aqui, ó, na esteira. Já vou setar meu programa, mas para dificultar ainda mais o processo, o que eu vou fazer? Vou correr com um pezinho hoje. Tem um bom tempo que eu não coloco uns 15 quilos nas costas. Então hoje, para dificultar um pouquinho o processo, vou usar esse peso aqui. Já é sofrido, né? Treinar na esteira. Mas, para ficar um pouquinho mais difícil, eu gosto bastante de treinar pesado. Por quê? Porque dá essa intenção, né, dessa intenção de dificuldade. Parece que você já está numa alta quilometragem. E aí os insights e os downloads começam a baixar. E hoje eu preciso muito deles. Então, bora! Já já a gente troca uma ideia. Vamos aí. Curioso. Hoje, na hora que eu tava no ônibus para vir para cá, estava pensando muito sobre o quanto a gente está disposto a pagar pelo preço de não realizar as coisas que a gente precisa realizar e que representam os grandes resultados da nossa vida. Eu não estou falando aqui de dinheiro, de empresa, por mais que essa seja muito a minha realidade, né? Treino, rotina, empresas. E naturalmente, falar de dinheiro para mim é muito natural, porque eu estou imerso no meio empresarial. E cara, por mentorar pessoas, dar consultorias, isso é muito natural para mim. Estou cansando bastante. Coloquei aqui uma inclinação, como se eu estivesse subindo, né? Uma montanha, e ao mesmo tempo com 10 quilos nas costas. Caraca, cansa. Mas fechando esse parênteses aqui, então é muito natural falar disso pra mim. E pós, né, hoje ter chegado, né, após ter ficado uma semana longe de casa, um dos maiores insights pra mim foi, nesse período, foi o quanto a gente tá disposto a pagar o preço pela autenticidade e também quanto a gente está disposto a pagar por não realizar aquilo que deveria levar a gente para os resultados que a gente quer na nossa vida. E aqui eu estou falando de todos esses aspectos que a vida cobre, né? Relacionamentos, dinheiro, negócios, família, seu corpo. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de saber que todas as decisões que a gente toma hoje, elas estão entrelaçadas com o futuro, com o nosso futuro. E quando eu falo sobre a gente ter noção do preço que a gente vai pagar ou que a gente está pagando por não obter aquilo que a gente merece, que é por direito nosso. Eu gosto sempre de falar o seguinte: quando você olha para o futuro, você enxerga geralmente, né, como sonho, como fé, as coisas executadas, concebidas. E eu gosto sempre de antecipar o futuro, ou seja, trazer o futuro para o presente. E trazer o futuro para o presente, para mim significa isso. É a gente ter noção do quanto a gente está disposto a pagar para não viver essa vida que a gente já concebeu no futuro. E qual que é esse preço a ser pago? Cara, tá pesado. Nossa Senhora. Você tá doido. Então, qual que é o preço que a gente vai pagar por
não realizar o que a gente precisa realizar. Às vezes a gente não tem a resposta. Mas o que faz a gente se mover, na real, é quando a gente olha para o futuro que a gente não quer viver. E eu tenho uma métrica muito boa para isso. Eu gosto de falar muito para os meus amigos que onde a gente está hoje, a realidade que a gente está vivendo hoje, representa a realidade que a gente já vem vivendo há alguns anos. É estatística. Aquilo que eu vivo hoje representa as escolhas que eu já realizei, ou seja, no passado. É só fazer uma projeção e olhar para o futuro e falar, cara, se eu não mudar nada, é bem provável que eu continue vivendo isso que eu estou vivendo. Isso serve para o positivo e para o negativo. Então, quando eu falo sobre a gente pagar o preço para viver aquilo que a gente merece, vou te dar um exemplo. Eu não precisava chegar em casa hoje, quase 7 horas da noite, e vir para a esteira e ainda para dificultar colocar um colete de 10 quilos. Chega, né? De conforto, vamos correr. Eu não precisava fazer isso. Até porque, cara, eu já estou correndo, né? Então, o grande ponto é... Putz, acho que acelerei demais, mas vamos ver. Que a coisa diminua. Eu estava no 10.6, agora eu botei 11.6. E aí, qual que é o grande lance aqui? Cara, a gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo, pra gente poder olhar e falar assim, a vida que eu tô vivendo hoje, talvez não seja a que eu quero viver. Ou a vida que eu tô vivendo hoje tá ok, mas o que eu busco pro futuro é muito mais. Tá, o que eu preciso fazer pra viver isso? Então, pra mim, eu gosto de tangibilizar dessa forma, né? Que é assim, olhei pro futuro como uma projeção da realidade que eu estou vivendo hoje. Se eu não tomar decisões diferentes, talvez eu viva a mesma vida que eu estou vivendo hoje. E o grande ponto é, quanto vai me custar em quesito de atraso? Aqui eu não estou falando de financeiro, tá? Estou falando de atraso de vida. Se eu tomasse uma decisão que mudaria completamente o meu futuro há 2 anos, quanto hoje isso está me custando? Me custou tempo, né? Que é a moeda mais preciosa que a gente tem, e obviamente dinheiro. Então, a gente pode aplicar esse princípio em qualquer aspecto da nossa vida, curioso. E nunca é sobre só negócios. A gente consegue aplicar isso para o nosso corpo, sabe? Tipo, cara, eu tô vivendo ou olhando para o espelho, olhando para o corpo, que eu me encaixo nele, que eu falo, velho, massa, gosto dessa estética. Não! Isso representa escolhas do passado. Para ele mudar, não é só aqui. Precisa existir execução. E a partir do momento que eu executo alguma coisa, meu futuro já vai ser diferente. Saca? Então eu estava pensando muito nisso, sobre qual é o preço que a gente está disposto a pagar pelos resultados que a gente não vai ter. É muito contraintuitivo isso. De certa forma, é muito desconfortável pensar assim. Mas por outro lado, eu gosto muito da história, que é uma história de business, né? Que é assim, eu tenho uma fonte de renda só. E 80% ou 90% do meu estilo de vida, da vida que eu vivo, depende dessa fonte de renda. E essa fonte de renda representa para minha vida muito conforto, representa, cara, muito desfrute de mim, para mim e das pessoas que convivem ao meu redor, a família, né? Eu estou realmente preparado para que se der algum problema nessa fonte de renda, eu ter outras, isso não me desequilibrar. Ou seja, isso é uma forma da gente ilustrar. A outra forma de ilustrar é, cara, há anos eu faço o que eu não gosto com relação ao trabalho, não ganho o quanto eu acho que eu deveria ganhar, porque eu tenho um valor muito maior, mas eu não estou disposto a pagar o preço pela autenticidade. E o preço,
O preço da autenticidade, ele é caro, porque ele gera desconforto. O preço da autenticidade, ele é caro, porque gera insegurança, gera medo, faz eu entrar para dentro, olhar para dentro e falar, cara, eu pago esse preço. Eu não estou disposto a chegar daqui 5 anos, 3 anos e falar, eu vou fazer essa escolha agora, ou esses 3, 4 anos que passaram, não é que foi tempo perdido, mas eu poderia ter tomado uma decisão diferente. Batimento cardíaco está lá na lua, porque peso, estou subindo numa ladeira, ainda estou falando. Então, queria compartilhar com você esse insight curioso, porque pagar o preço da autenticidade é olhar para mim e falar, cara, o quanto eu sou autêntico. Qual é o meu valor no mundo? Saca? Qual é o meu valor? Então, para mim, essa é a primeira pergunta, é o primeiro incômodo que o curioso tem para ele se reinventar. Isso é em todas as áreas da vida dele. E você sabe por que os ricos, cada vez eles ficam mais ricos? Não é sobre a renda passiva que eles têm, saca? Não é simplesmente porque o dinheiro deles trabalham para eles. Não é só por isso. É a mentalidade. Essas pessoas não demoram para tomar decisão. Essas pessoas conseguem observar a volta delas e ver o que não está frutífero e fazer mudanças para que ao redor delas as coisas se tornem frutíferas, saca? E essas pessoas, elas não amam a zona de desconforto, mas elas toleram a zona de desconforto, porque elas sabem que conquanto elas vivam nesse ambiente, elas vão crescer cada vez mais, vai gerar muito mais riqueza, entende? Então, às vezes a gente não precisa dar passo para... Eu não gosto da ideia da gente dar passos para trás. Para mim isso não existe. Mesmo quando a gente para de maneira estratégica, a gente está se reorganizando. Regroup, sabe? Então, curioso. Talvez, qual é o insight, né? Talvez hoje na sua vida, em algum ambiente, em algum âmbito, você precisa fazer alguma reinvenção. E essa reinvenção vai te colocar, sim, numa zona de desconforto. Mas o seu futuro vai agradecer. Então, qual é o preço que você está disposto a pagar por não viver aquilo que você merece? Isso tudo para mim tem a ver com rotina, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com o dinheiro que você faz, tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com os planos que você tem para você no futuro, tem a ver com a forma como você se enxerga, tem a ver com quanto você expõe seu corpo a altos limites. E aí eu tô falando de treino, especificamente falando, pra gente unir essas 3 esferas, sabe? Corpo, mente e espírito. Alimentar os 3. Então, eu tô suando aqui pra cação, muito. Tô suando demais. E tá muito bom. Então, para terminar, curioso, fica com esse insight. Eu espero que dê pra você aplicar isso na sua vida. Cara, faz acontecer. Pague o preço pela autenticidade em alguma área da sua vida. Seu futuro vai te agradecer. Então, fazer isso vai te proporcionar novas experiências. Por isso, go out, curious. Vai viver o quê? Novas experiências que estão assim, ó, a meio passo à distância das escolhas que você precisa tomar. E não se esqueça nunca do quê? De continuar sempre curioso. Tamo junto. Perdeu a oportunidade de nadar na chuva? Não rola não. Bora, curioso!